pessoal vem aqui ajudar em alguma coisa, eu fico falando, e eu sei que a pessoa está ali querendo fazer, né? E eu sou da fala, mas eu tenho aprendido também a ouvir, a fazer uma escutativa, a ouvir e a buscar entender o que aquela outra pessoa está falando. E muitas das vezes Deus está falando com você, está usando alguém para falar com você, e aí você fica falando, e quando duas pessoas estão falando, ninguém consegue entender o que a outra fala. Dá certo isso? Um fala de cá, o outro fala de cá, alguém se entende? Não. Resolve alguma coisa? Não. Então tem horas que nós precisamos falar, que Deus ele quer que a gente fale com Ele, e tem hora que nós temos que fechar, ficar calados, porque Ele quer falar conosco. E nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E Deus usa a natureza, Deus usa a palavra dele, Deus usa pessoas, homens de Deus, para falar conosco, para confortar e para exortar o nosso coração. É igual a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes. Ela serve tanto para te edificar e também para te corrigir, mostrando aquilo que está errado. Às vezes tem gente que lê a Bíblia e sai chorando, porque vê muitas coisas que precisam mudar. Mas tem outro lado que você vai ler, glória a Deus, amém, aleluia, porque é isso que eu estou vivendo. Entende? E Deus usa essas coisas. E Deus fala através do Espírito. O Espírito que habita no coração de cada um de nós. É o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito que Ele deixou para os discípulos, para os apóstolos, ali em Atos, quando foi instituída a igreja. É o mesmo Espírito no qual, quando nós entendemos que Ele nos resgatou do pecado e agora nós andamos em direção à glória de Deus, é esse Espírito Santo que fala para você que quando você está errado, que te conforta quando você está triste, que te consola em meio a um sofrimento. É esse Espírito Santo que fala comigo e fala com você. E o terceiro ponto, a oração nos leva a ver a resposta de Deus. Então a oração é falar com Deus, é ouvir Deus, e ela nos leva a ver a resposta de Deus. Nem sempre é rápido, mas também pode ser que na tua vida não seja algo tão demorado, tá? Por mais que temos uma vida aos pés do Senhor, precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso. A excelência do Senhor, se eu vou fazer um louvor, eu busco a excelência do Senhor. Se eu vou trazer uma palavra, eu busco a excelência do Senhor. Se eu vou ali fazer um estudo para as crianças, eu busco a excelência do Senhor. Se eu vou varrer, se eu vou cuidar da igreja, se eu vou pintar, se eu vou fazer alguma coisa, eu busco a excelência no Senhor. As pessoas vão ver, as pessoas vão te avaliar, mas o que importa é o que o Senhor pensa de você. E Ele avalia o teu coração. Ele sabe quem é o Felipe. Ele sabe os pecados de estimação. Ele sabe as coisas que eu tenho lutado. Ele sabe quando eu estou triste. Ele sabe quando o meu coração está aflito. Ele é o nosso Criador, então Ele nos conhece. Então a oração, ela nos leva a ver a resposta de Deus. E Deus quer responder a sua oração. Talvez Ele já respondeu a tua oração e você não tinha intimidade suficiente para entender que Deus está respondendo a tua oração. É interessante que na palavra de Deus Ele vai usar uma mula, um animal que não consegue, que é o único som que ele consegue produzir é um grunhido ou é um mugido ali, algo que os homens não conseguem entender, e de repente ele manda essa mula falar com aquele homem, para mostrar que aquele homem estava no caminho errado, que ele precisava ir para o lado de lá. E às vezes nós somos assim com Deus. Às vezes Deus dá a direção para nós e nós somos tão cabeça dura que a gente não quer ouvir a palavra de Deus. Deus está usando, Deus te leva a outros lugares,
Deus mostra a cura, Deus mostra o milagre, Deus vê a transformação na tua família, você vê a transformação na tua vida, e Deus está falando: olha, meu filho, eu estou cuidando de você. Eu estou te preparando e te mostrando que eu estou respondendo às tuas orações. E às vezes a gente fica assim: ah, Deus, eu queria que o céu se rasgasse aqui, eu queria ver um anjo aqui, eu queria algo. Se Deus quer fazer isso, não precisa você pedir, Ele vai fazer. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando para você. E Ele fala. Porque nós não cremos num Deus morto. Nós cremos num Deus triuno, que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo. E Ele faz parte da nossa vida. Ele está aqui neste lugar. A presença dele é viva no nosso meio. Nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Essa certeza que Ele está caminhando conosco. E Ele está respondendo às nossas orações. E às vezes quando porque Deus é quem cuida de nós. Ah, Felipe, eu vou ficar lá de braços cruzados então esperando? Não, é orar, é fazer aquilo que está às tuas mãos para você fazer. Mas não tirar a credibilidade, ou não tirar a força, e nem tirar o poder de Deus, porque Ele é o soberano na nossa vida. Pergunta aí pro teu irmão que está do teu lado, não deixa ele dormir não. Deus é o soberano da tua vida? Pergunta aí. Aí responde agora. Se sim, sim, então confia nele. Vamos confiar nele. E é confiar para tudo, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado dessa igreja, e Ele tem feito maravilhas no nosso meio. Às vezes a gente fica meio assim, aí veio uma cura, a gente dá uma animada, aí depois passa um tempo no silêncio, aí a gente já volta, aí Deus faz alguma coisa, a gente volta de novo. Entender e ouvir Deus requer persistência. Tem um ditado que fala que o brasileiro não desiste nunca, né? Então nós não podemos desistir de ouvir a voz de Deus. Estar atento com Deus. Busque a palavra de Deus. Faça disso aqui a tua rotina, mais do que tudo. Faça disso aqui o centro da tua vida. Não perca tempo em filmes, no Netflix ou em qualquer outra coisa, senão a palavra de Deus. Às vezes nós mesmos temos um tempo livre lá, vamos ver o filme, vamos fazer alguma coisa, tal. Aí eu me pergunto, cara, não fiz nem a devocional.